Em 16 de agosto de 1985, uma equipe de beira de estrada estava trabalhando nos arredores de Cove Forth, Utah, e tropeçou em um túmulo. Durante a escavação, um torso humano foi desenterrado. O torso estava sem as mãos, sem os pés e sem a cabeça. Essa descoberta horrível foi feita durante uma busca pela Sharon Sant, de 19 anos, que tinha desaparecido cerca de 2 semanas antes. A Sharon foi criada em Fillmore, Utah, a cerca de 50 quilômetros de onde o túmulo foi encontrado. No dia 1º de agosto, ela e uma amiga planejaram comparecer ao funeral de 2 amigos do ensino médio, mas a Sharon nunca chegou lá. O que eles sabiam é que ela estava pegando carona de Cedar City para Fillmore. A polícia colocou um bloqueio na estrada para entrevistar motoristas que seguiam para o norte na I-15, mas nenhuma informação surgiu. Então, no dia 15 de agosto, o corpo mutilado foi encontrado numa cova rasa. Foram marcas de arrasto na terra que alertaram a equipe do Departamento de Transporte sobre a cena do crime. O corpo foi transportado para o escritório do legista de Salt Lake City. O resto do corpo não foi encontrado. Eles encontraram latas de cerveja perto do corpo e sangue. O legista determinou que um mal foi usado para mutilar o corpo e encontrou sinais sugerindo agressão sexual. A causa da morte foi listada como desconhecida. Com base num raio-x que mostrou costelas quebradas, um antropólogo forense confirmou que a vítima era a Sharon. 5 meses após o assassinato da Sharon, os xerifes pediram a ajuda do público para compartilhar evidências encontradas na cena do crime, com um martelo na mão dizendo que a Sharon tinha sido partida como se fosse um tronco. As manchetes trouxeram novas pistas. O dono de um posto de gasolina em Cedar City relatou que observou que um morador chamado George Hamilton tinha um novo mal na caçamba da caminhonete. Então os detetives entrevistaram Hamilton no rancho onde ele trabalhava, e o dono do rancho confirmou que o Hamilton, junto com outro empregado, o Robert Bott, usavam massas para coletar e rachar madeira para vender. As marcas de rastro perto da cova indicavam a presença de 2 pessoas, então os xerifes se concentraram no Hamilton e no Bott. O fazendeiro disse às autoridades que os 2 homens não estavam trabalhando no dia 1º de agosto. Depois de falar com uma mulher do mercado que eles compraram a cerveja e mostrar uma foto da Sharon, ela reconheceu que ela era a mulher que estava com eles. Mas a revelação não foi suficiente para acusar o Hamilton e o Bott. Eles então voltaram para as evidências coletadas. Uma impressão digital numa parte interna de um gargalo de uma garrafa de cerveja correspondia ao dedo indicador direito do Hamilton. O Bott e o Hamilton foram acusados de assassinato e sequestro agravado. Depois de um interrogatório intenso, o Bott cedeu. Na versão dos eventos dele, os homens pegaram a Sharon em Cedar City e levaram ela para o rancho em Buckhorn Flat, onde ela foi abusada sexualmente. O Hamilton matou ela e juntos os 2 mutilaram o corpo dela. Só que como o Bott acreditava que receberia imunidade pelo depoimento, o advogado de defesa argumentou com sucesso que a admissão do Bott era inadmissível e ele foi liberado da custódia, como se ele não tivesse participado do crime. Então o Hamilton foi acusado de assassinato em 2º grau. O Hamilton foi condenado por homicídio de 2º grau em agosto de 1977. Em 94, o crânio da Sharon foi encontrado a 400 metros do local do sepultamento. O Hamilton está atualmente cumprindo pena perpétua. O Bolso não pode ser processado. Como resultado do caso da Sharon, uma lei estadual foi aprovada, tornando a profanação de um corpo humano um crime grave.